Fala pessoal, mais uma entrega técnica, motor de polpa 5 HP. Fala pessoal, beleza? Paulo Henrique da Luz Náutica. Hoje eu tô aqui com a Luísa. Comprou um motorzão com a gente aí da Raidias 5 HP, 2 tempos. Feliz, Luísa? Demais. Demais, coisa boa. É isso aí, vamos lá pro funcionamento. Luísa, esse vídeo, o intuito é a gente te explicar todas as funções do seu equipamento e a forma certa de você estar utilizando ele, tá? Então vamos lá, primeiro passo, eu vou tirar aqui a mangueira de combustível para poder explicar. Eu até tinha já te dado uma palhinha a respeito sobre o óleo. Você vê que ele está fumaça bastante aqui. Uma, porque o ambiente é fechado, é normal a gente ver mais fumaça. Duas, porque a gasolina nossa ela tem mais óleo, tá? Porque é justamente a medida de óleo que utiliza no amaciamento dos motores novos. Então a gente sempre deixa mais óleo no nosso tanque. Como é que você vai fazer? A medida normal de óleo dele é 50 para 1. O que significa 50 para 1? A cada 50 litros de gasolina, você vai utilizar 1 litro de óleo. 1 litro são 2 galõezinhos daquele de 500 ml, tá? Então, no começo do motor, você vai utilizar ele com óleo dobrado. Por quê? É o amaciamento do seu equipamento. O tanque dele vem um tanque de 12 litros. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir essa medida de gasolina para ficar mais fácil para você poder medir o óleo, né? Então vamos lá, se 50 para 1 você vai diminuir na metade, dá 25 litros, 500 ml de óleo, certo? E se você for colocar 12 litros, no caso 12 litros e meio, né? A gente pode pôr em 12 litros, que é o que seu tanque suporta, você vai diminuir para 250 ml de óleo. A gente está diminuindo a gasolina na metade, o óleo também vai diminuir na mesma proporção, certo? Então 12 litros de gasolina dá 250 ml de óleo. Para o amaciamento, você vai colocar 12 litros de gasolina, 500 ml de óleo, certo? Ou seja, um galãozinho inteiro, tá bom? Então, você vai fazer isso com os 2 primeiros tanques de uso. Depois que você usar os 2 primeiros tanques com o dobro de óleo, aí você vai colocar 12 litros de gasolina, 250 ml de óleo, que vai dar metade daquele galãozinho, certo? Então, a mistura dobrada de óleo só nos 2 primeiros tanques de combustível. Tá? Depois você vai utilizar a mistura normal. Na mistura dobrada de óleo é normal ele enfumaçar um pouquinho mais, você notar ele um pouquinho mais fraco do que o... Você vai notar, na verdade, ele mais forte depois você põe a mistura normal, né? Que você vai já ligar ele agora, você não vai notar a diferença. Aí quando você voltar para a mistura de óleo normal, que você iniciar a mistura óleo normal, você vai notar ele um pouquinho mais forte, tá? Porque com o óleo dobrado ele vai realmente ter um consumo um pouquinho maior, vai sujar mais a vela, vai carbonizar mais o motor, é normal que isso aconteça, tá? Mas depois, quando você entrar com a medida de óleo normal, você já vai notar a diferença em potência, em consumo, em fumaça, vai emitir menos fumaça, tá? Detalhe, o óleo que você tem que utilizar nele é sempre o óleo 2 tempos TCW3, que é o náutico. Óleo 2 tempos comum de motosserra, por exemplo, ou motores 2 tempos comum, você não pode utilizar. É sempre o óleo náutico, tá? E bacana também é você sempre utilizar ou gasolina comum ou alguma gasolina premium. Gasolina aditivada não tem necessidade, ela tem mais aditivos, ela vai ter mais mistura ainda. A gasolina comum hoje não é muito boa porque ela tem 30% de mistura de etanol, tá? Então ela é uma gasolina que vai absorver mais umidade, vai formar água no tanque. Então, dependendo do tempo que você deixar a gasolina parada, você vai ter problema com a gasolina e vai acabar entupindo carburador, indo água, às vezes o motor nem liga, tá? Então, nunca deixa a gasolina mais de um mês parada. Sempre que você tiver um mês com a gasolina no tanque, o ideal é que você elimine aquela gasolina e coloque a nova, porque às vezes você vai sempre completando, e você não percebe. Às vezes você já tem uma gasolina ali velha, que você sempre sobra um pouquinho no tanque, você vai pondo outra por cima. E aí vai chegar um ponto que aquela deteriorada lá de 5, 6 meses que você foi só completando, acaba estragando uma gasolina novinha que você coloca.
Então sempre de mês em mês é bom você fazer essa troca desse combustível, tá? Se você utilizar o combustível premium, aqui em Lusiânia é difícil de achar, né? Mas às vezes você ainda encontra. O combustível premium vai ter de 25% a 27% de mistura de etanol, ou seja, tem menos etanol nele, então a durabilidade dele vai ser maior. Aí vai 2, 3 meses de durabilidade, tá? Mas usando a comum, mês em mês, você já troca, pra você não ter problema de entupir carburador, né? Danificar equipamento, tá? Garantia, próximo passo. Garantia do motor é de 3 anos, conforme eu já tinha te falado também, tá? E para você manter ele na garantia, você vai fazer as revisões periódicas. Primeira revisão com 3 meses. A primeira revisão, a mão de obra é paga pela fabricante, não é o cliente quem paga, tá? Só que o cliente vai ter o custo com peças, por exemplo, vela, óleo, algum lubrificante que for preciso trocar, tá? Mas a mão de obra quem vai pagar é a fabricante, a Raidia. Independente da assistência técnica que você for levar seu motor, sendo a assistência credenciada da Raidia, quem paga a mão de obra é a Raidia, tá? Inclusive, se você fizer serviços em outras oficinas que não é assistência, você perde a garantia do motor, tá? Então tem que sempre estar atento se a oficina é assistência técnica da marca. Nós que somos assistência técnica, acho que nós somos a mais perto do seu endereço, então fica mais fácil você trazer aqui pra gente. Mas se um dia você estiver em viagem, em outro estado, outro local, só procurar por uma assistência da marca e levar o seu equipamento, tá? Aí você vai sempre manter ele na garantia. A segunda revisão em diante é de 6 em 6 meses. Só a primeira que ela é num período mais curto, que é 3 meses. Mas a segunda em diante você vai fazer sempre de 6 em 6 meses, ou seja, 2 revisões no ano, tá? A segunda revisão em diante aí já é paga a mão de obra e as peças pelo cliente. A gratuidade da mão de obra é somente na primeira, tá bom? Vamos lá para o funcionamento dele então? O primeiro passo para você funcionar ele é você utilizar o cordão corta-circuito. Você sabe para que funciona esse cordão? Esse cordão aqui funciona para segurança de navegação. Sem ele o motor não liga. Não é um sinal de que é uma segurança anti-furto, nada disso. É segurança para navegação. Você coloca o cordão corta-circuito aqui no local, certo? Coloca ele ali por trás, pressiona que ele entra. E você vai sempre colocar ele ou no seu pulso ou no seu colete salva-vidas, tá? Porque se der algum acidente e você cair da embarcação, a chave vem junto com você e ela vai soltar de lá. Quando ela soltar, o motor vai apagar de imediato, tá? Então é super importante que você utilize sempre essa chave fixa em você. Porque se você deixar ela aqui no motor igual muita gente deixa, se você cair da embarcação, seu motor continua ligado e acelerado e vai embora. Perigoso a embarcação ficar rodando, passar por cima de você, te machucar, tá? Então assim, para evitar acidentes maiores, né, se você cair da embarcação e ela estiver presa em você, o motor vai apagar de imediato. Então é muito importante você utilizar, tá bom? Vamos lá. Para colocar ele tem 2 sistemas, o 5HP tem 2 sistemas de combustível, tá? Um que vai descer direto do tanque para o carburador e o outro que você vai utilizar o tanque externo. Inclusive ele acompanha, além do tanque interno, o tanque externo também, que é de 12 litros, tá? Então você vai fazer o seguinte, ó. Para colocar, você sempre vai olhar o lado do bulbo, ó, onde a seta está apontando, tá vendo? É o fluxo do combustível, ou seja, ela aponta para o lado que você vai conectar no motor. Aqui nesse lado prata da travinha do conector, é o lado prata aqui do conector do motor. Então você coloca ele aqui e pressiona, vai fazer um barulhinho, ó. Travou. Travou, você vai conferir se está travadinho. Travou, beleza? Vedou. Então você vai apertar aqui o bulbo até ficar durinho. Aperta para você ver. Apertou, significa que você já encheu o carburador, tá? Agora um detalhe que eu preciso te mostrar aqui. Ele tem 2 sistemas de combustível, né? Ele ou abastece por aqui, com o tanque externo, ou pelo tanque interno, né? E aqui ele vai ter uma torneirinha, ó. Quando você coloca ele aqui na posição aqui para a esquerda, você está desligando o tanque de combustível interno e está ligando o externo. Se eu virar ele para cá, eu vou estar ligando esse aqui e desligando o externo, certo? Então, se você for utilizar o tanque interno, você vira a posição aqui para a direita, onde está aqui, ó, Inter, certo? Se você for colocar no externo, você vira ele para a esquerda, que aí você vai utilizar lá. Entendeu? Entendi. Tranquilo?
sempre que você for utilizar o motor, tanto no seu tanque externo quanto o interno, o suspiro dos tanques, da tampa do tanque, tem que ficar aberto. Se o suspiro fica fechado, ou nesse ou no outro tanque, a bomba de combustível do motor vai forçar muito para conseguir puxar o combustível, que ele vai começar a criar um vácuo dentro do tanque e pode danificar até a bomba de combustível do seu equipamento, tá? Então sempre lembra, tá utilizando o equipamento, sempre deixa o suspiro do tanque aberto, tá? Se você vai usar esse aqui, esse suspiro aberto. Se você vai usar o tanque externo, o suspiro do tanque externo aberto, sempre aberto, tá? Primeira partida do dia, você acelera ele aqui um pouquinho, colocou a mangueira de combustível, acelerou, ou apertou, né? Encheu, você vai verificar se ele está no neutro. Aqui no centro está no neutro, certo? E aí você vai puxar o afogador e puxa a cordinha. Puxou a cordinha até dar sinal de pegar, geralmente 2, 3 vezes no máximo. Deu um sinal que vai funcionar, volta o afogador. Se você continuar puxando a cordinha com ele, o afogador puxado, você pode afogar o motor e ele vai te dar um trabalho para funcionar, certo? Aqui, como a gente acabou de funcionar o motor, não tem necessidade de ficar puxando mais o afogador. Então, só vou acelerar ele aqui um pouquinho e puxar a cordinha. Aí o motor já funciona, certo? Se eu tivesse puxado o afogador aqui, ó, ele ia afogar e ia ficar dando trabalho para desafogar depois. Então, você sempre tem que seguir certinho para não ter trabalho na hora de funcionar. Porque agora que ele funcionou a primeira vez, uma puxadinha ele já pega. Tá? Sempre que você ligar seu motor, você vai esperar ele esquentar um pouquinho, lubrificar, para depois você engatar e sair. E sempre tem que prestar atenção aqui, ó. Tá vendo que ele joga água ali? Ali é o sistema de refrigeração do motor. Mostra mais perto lá. Ele é o sistema de refrigeração do motor. Sempre que você funcionar o motor, você tem que verificar se ele está jogando água. É como se fosse um radiador do carro. Esse aqui, ele refrigera o equipamento. Só que funciona de uma forma diferente, né? O radiador tem um reservatório de água. O reservatório do motor é o próprio rio, ou o próprio tanque, igual a gente está funcionando aqui. Ou seja, ele vai puxar água lá na rabeta, passar pelo cabeçote do motor e jogar de volta. Se ele não estiver jogando, é sinal que tem alguma coisa entupida, alguma coisa estragou. Então você sempre tem que desligar o motor se ele parar de jogar. Porque o motor pode esquentar, né, aquecer até danificar o equipamento. Tá? Então assim, ó, esquentou um pouquinho, engata o motor. Sempre que você for engatar, ele tem que estar na lenta. Nunca engata com ele acelerado. Tá? Então, ó, pôs ele na lenta, engatou o motor, aí você pode acelerar e envolver aí. O motor estando engatado, você pode acelerar no total, mesmo que funcione. Agora, o motor desengatado, você não pode. Às vezes você vê muita gente fazer isso para esgotar ele, fica lá com ele desengatado, acelerando. Não, você só vai acelerar ele total estando engatado. Engatou, não tem problema, pode acelerar total. Motor super potente, facinho de utilizar. Para engatar é a mesma coisa, ó. Volta a aceleração total, engata primeiro neutro, tá vendo? Depois ré. Aqui a gente engatou a ré. Quando você engata a ré nele, ele já trava o cavalete para o cavalete não subir. Entendeu? Quando você desengata, ó, você desengata ele, o cavalete dele aqui já solta. Quando você engata a ré, deixa eu puxar aqui e descer. Para descer, você usa esse pininho aqui. Quando você engata a ré, deixa eu só puxar a cordinha aqui que ele desengatar. Aí. Quando você engata a ré, o cavalete não sobe. Tá vendo? Então ele já tem uma trava automática aqui para você. Ou seja, sempre que você estiver navegando com ele, ó, desengatei. Sobe. No primeiro estágio, segundo estágio e posição de descanso. Vai descer ele, você puxa ele total para o seu lado, ó, e tem um ferrinho aqui do cavalete. Ó. Você só firma ele para frente e desce. Tá? Ou seja, sempre que você estiver navegando, ele já está com o cavalete destravado. Ele só vai travar quando você engatar reto. Isso é bom porque se você bater em algum toco, alguma pedra, ele estando destravado, ele levanta e abaixa, diminui o impacto no hélice, evita quebrar o diferencial, evita estragar a hélice mais cedo, né? É para você poder ter o motor por mais tempo sem danificar, tá bom? Então, como é que você vai fazer agora?
Se você está usando o tanque externo, para esgotar, porque sempre que você for guardar ele, você quer puxar a cordinha? Sempre que você for puxar a cordinha, põe para eu te mostrar de novo. Você sempre puxa ela aqui até a resistência, tá vendo? Que é aqui, e daqui você impulsiona. Aí, agora. E aí você evita ficar dando tranco no cachorrete da partida, tá? Sempre que você vai guardar ele, se você estiver usando o tanque externo, você vai tirar a mangueira de combustível e vai deixar ele acabar a gasolina do carburador. Se você estiver utilizando o tanque interno, você vai estar utilizando ele nessa posição, certo? E aí, para esgotar, a única coisa que você vai fazer é virar ele para cá. E aí, deixa ele funcionando até apagar, que aí esgota a gasolina que está no carburador, certo? Aqui, ó. Você pode até, inclusive, deixar ele engatado quando você estiver perto do barranco já. E aí, você já vira a torneirinha lá, ou se não desengata aqui. E aí, você vai fazer acelerando. Como é econômico também, aí você sempre desengata ele aqui pra você não esquecer e puxar a cordinha com ele engatado depois, tá? Então, basicamente o funcionamento dele é esse, simples, né? Tranquilo de mexer. E tem um detalhezinho aqui também pra eu te mostrar, ó, no cavalete dele. Se você for olhar ali, ó, tá vendo que aqui tem um pino do cavalete e tem 5 posições de altura ali? Enquanto mais alto ele tiver ali o pino, mais alto fica o bico da embarcação quando você estiver navegando. Enquanto mais baixo você colocar o pino, mais baixo fica o bico da embarcação quando você estiver navegando. Geralmente você vai utilizar essa regulagem quando você for navegar só. Quando você for navegar com outras pessoas na embarcação, você consegue redistribuir no peso. Você vê que o bico levantou demais, você pede para alguém sentar mais na frente, tudo você consegue redistribuir. Mas quando você for navegar só, se você notar que ele está subindo muito o bico da embarcação, você abaixa o pino ali, que ele vai baixar mais o bico. Você vai ter uma estabilidade melhor, um desempenho melhor, né? E uma segurança maior também na navegação. Certo? Certo. Ficou alguma dúvida sobre o funcionamento do motor? Não. Sobre a garantia, sobre as revisões? Tudo certinho? Então agora é só ir pegar o peixe. Tá certo. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí para quem está assistindo a gente também no canal. Para você que também ainda não conquistou seu sonho, quiser comprar seu motor de polpa, pode entrar em contato com a gente, igual a Luísa fez. A gente fez de tudo para conseguir uma negociação boa, né, Luísa? Fizemos uma negociação boa. Ela ia comprar um de 3, resolveu comprar o de 5, que é um motor mais potente, maior. Todos da mesma marca, da Raidi, todos muito bom. Mas vai depender do uso da pessoa, né? E se vocês estiverem gostando do nosso conteúdo também, curte aí o nosso canal, se inscreva no canal também, curte o vídeo e ativa o sininho de notificação. E brigadão aí a todos e até a próxima. E muito obrigado, Luísa.